Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Né? Estamos aqui com mais um programa Verdade Verdadeira. Amém? Na Rádio Resgate. Tá? Quero agradecer você que está aí sempre presente com a gente. E sempre gosto de enfatizar, divulguem o trabalho da Rádio Resgate, tá? Compartilhe sempre. Gente, sempre que a gente faz algo, começa algo, tem aquela consciência de novidade. E depois a gente acaba acalmando, né? Aplacando isso. Então, às vezes, quando começou a rádio, as primeiras vezes que você entrou, você compartilhava, volte a fazer isso, tá? Volte ao primeiro amor, tá bom? De compartilhar o link da rádio para as pessoas, tá? Talvez uma pessoa que você sabe que está precisando, tá? Ou nos grupos que você faz parte, tá bom? Compartilhe o link da rádio, todas as programações da rádio, tá bom? E agora vamos começando aqui o nosso programa hoje, tá? Vamos começar com uma mensagem rápida, objetiva, tá? Do evangelista pensador e depois a gente volta aqui pro estúdio, tá bom? Vamos lá. E aí, gente boa, a paz de Deus para todos vocês. Então, é um assunto muito sério. Os homens querem, uma mulher disse isso para mim. A grande mulher de Deus me disse assim: vocês querem honra de sacerdotes, vocês homens, mas não querem cumprir a obrigação de sacerdote. Interessante. Falando de sacerdote, os homens, né, pregadores do evangelho antigamente, pedreiro, eletricista, encanador, técnico de computador, né, pau para toda obra. Os pregadores modernos não sabem nem trocar uma lâmpada. Por isso que muita gente fala mal, né? Não troca lâmpada nem para sua esposa. Eu fico pensando, cadê o Deus que capacita o homem para fazer as coisas? Isso é uma prova firmemente que esse tipo de pessoa, ele explora realmente o evangelho. Ele só está lá por causa do dinheiro. Quando você vê um pregador que sabe fazer nada, só sabe pregar, cuidado com esse pregador. Não vai julgando também, mas cuidado, não vai se entregando nas crenças dele. É incrível hoje. É incrível como o evangelho virou profissão. As pessoas, o cara não sabe trocar malão. Troca aí, irmão. Não sei. Não sabe fazer nada natural. O meu Jesus sabia. Ele era pregador. Quando estava pregando. Quando não estava, ele estava fazendo alguma outra coisa. Os apóstolos também seguiram o mesmo exemplo. No momento que Jesus partiu, eles voltaram a pescar, sabiam pescar. Interessante, né? Jesus Cristo pegou quem trabalhava. Não pegou vagabundo. E não pegou ninguém que queria um objetivo de vida, como escolha de vida. Ele pegou todos que trabalhavam, tinham algum conhecimento, dando a entender para você que se você não tiver, você tem que ter. Você tem que adquirir um tipo de profissão, um tipo de conhecimento, nem que seja para pregar o evangelho. Como o pastor David Wang Cho falava, num dos livros dele, disse assim, para os líderes de célula:
Você tem que pelo menos aprender a trocar uma torneira para poder pregar o evangelho, pô. Né? Não é à toa que ele fez medicina, ele é advogado formado e tudo mais. Também tem as profissões de honra. Às vezes o cara não sabe trocar uma lâmpada, mas é um advogado, né? Aí não tem problema. É uma coisa natural. Às vezes é um médico, não sabe trocar uma lâmpada, mas é médico. Meio ruim, né? O cara pensa para abrir os outros, fazer cirurgia, o cirurgião, mas não sabe trocar uma lâmpada. É safado, mentiroso, viu, irmã? Ele sabe sim, tá? O cara tem a capacidade intelectual de abrir o cérebro da pessoa, a barriga da pessoa, ver tudo. Ele é lógico que tem capacidade de trocar uma lâmpada. Ele só tá... É claro, se tem dinheiro para pagar, paga, lógico. Não estou discriminando isso, fazendo uma lei, uma regra. Eu estou dizendo da hipocrisia dessas pessoas. E tomar cuidado com esse tipo de pessoa que é pregador, mas não coloca uma obra, não. Vamos lá fazer uma... Um dia vai ter um trabalho lá. Não, eu só prego. Mas tudo bem, se tiver pregação no dia, concordo, mas não tem. O cara fica lá, não ajuda ninguém, não trabalha, não... A casa da irmã está com problema na fossa, não limpa uma fossa, não limpa nada, e é pregador do evangelho, vai na casa e come na casa e se veste, parece aqueles caras que vivem da fé, né? Eu vivo da fé, de manhã eu como na casa do fulano, meio-dia na casa do outro irmão, à noite na casa de outro irmão, à tarde, né? E à noite também. Vai ficar gordo, irmão, porque 4 refeições por dia engorda. E aí o que vai acontecer? E assim ele vive pela fé. Isso não é viver pela fé, isso é viver vagabundamente. Não existe essa palavra, tá? Acabei de criar. Então, o cara é um vagabundo. É um vagabundo, mano. Não é um pregador do evangelho, um cara desse. Vagabundo. Então, não que ele não tenha direito, mas ele tem que saber, tem que trabalhar. Nem que se eu trabalhei, você pregar a palavra, de manhã, à tarde, à noite. E fofocar na casa de irmãos e ficar, não é, e comer, não é pregar a palavra. A não ser que você for lá para fazer reunião mesmo, fez reunião, te oferecer comida aí, beleza. Mas chegar lá, como esses caras que vivem da fé, só falando mal, só fofocando, etc. E é de outra igreja ainda, vai na igreja de outro irmão, de outro ministro, e fica sugando lá. Cara, mas você, irmão, pode continuar tratando bem com honra, porque Deus vai te abençoar. Só que eu estou falando com esse indivíduo safado, sem vergonha. Amém? Cuidado. Cuidado, isso não é viver pela fé, é ser vagabundo, né? Tem como viver pela fé? Tem. O cara... Ele separa a vida dele para poder ministrar o evangelho, ajuda pessoas, inspira, transforma vidas, muda pessoas. E assim vive a vida dele. Aí, né? E Deus dá para ele fala, qual que é o teu... Não, o que Deus tocar no teu coração, faz um trabalho, ajuda na casa do irmão. Não, que se tocar no coração, os caras vivem pela fé mesmo, mas ele não só prega a palavra, ele arruma o computador da pessoa, limpa a fossa da pessoa, limpa a casa da pessoa, o cara faz o trabalho na casa da pessoa, coloca a tela, né, para não entrar pomba na casa das pessoas, tudo. O cara faz pau para toda a obra. E esses tipos de pregadores são excepcionais. Tá entendendo? É isso que o mundo está precisando hoje, sobretudo hoje. Não estou falando pastores, estou falando pregador de modo geral, né? Então, todo mundo pastor. Esse sim é o cara, né? Não que, como eu disse, o cara depende da posição que ele ocupa, não dá tempo. Ele tem reunião todo dia com um monte de pastor tamanho da igreja, aí ou pregadores, não tem como ele fazer essas coisas. Mas toma cuidado com aquele que tem tempo e não faz. Tá entendendo? Então, qual que é o tempo que ele gasta? Em oração e comunhão com Deus. Aleluia! Então, esse cara é um pregador excepcional. Mas ele sempre está aberto para ajudar as pessoas. Esse é o verdadeiro ponto. Esse é aquele pregador que sempre está disposto a estar ajudando, ainda que não saiba. É um nariz até de folha, mais que seja um nariz de folha, né? Ousado, né? Então, nariz de folha quer dizer, coloca o nariz onde não entende, mas ele quer ajudar. Né? Ele quer ajudar. Claro, lembrando aquele ditado, né? O maior assassino, bandido, destruidor do universo é o burro motivado. Né? Cuidado, só toma cuidado com esse ditado, tá? O burro motivado só traz desgraça, né? Então, dependendo, quando se trata de saúde, se trata de alguma coisa que mata, não coloca o nariz, né? Se trata, vai aprender, né? Vai aprender primeiro, tal, para falar. Então, esse tipo de sacerdote, né? Que quer honra, mas com a esposa, mas não quer praticar nada do que lhe é exigido. Ou quer honra como pregador, mas não quer praticar nada do que a Bíblia ensina. Né? Então,
Toma cuidado com esse tipo de pessoa. E você que é um sacerdote, quer ser honrado como sacerdote pela esposa, pela família, por pessoas, mas não quer cumprir os mandamentos de um sacerdote. Então, cuidado, tá bom? Tô falando sacerdote de maneira figurada, tá bom? O cara ignorante, pô, sacerdote não existe mais, foi abolido na lei, meu Deus. Aí, larga a mão, mano, cava um buraquinho e se enterra lá, porque você não tem mais jeito. Ah, não, Jesus te dá jeito. Só se acordar pro Evangelho. Ele te dá. 1 Coríntios 2, tem uma mente boa para te dar, a mente de Cristo. Amém? Pense nisso. Um abraço para todos vocês.